Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos sobre a obra Agenda Cristã, capítulo 5, Medicamentos Evangélicos. Vamos então fazer a leitura da página para em seguida nós realizarmos os comentários. Então, André Luiz nos fala o seguinte: ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, fale pouco, retifique amando, trabalha feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Então, feita a leitura da página, vamos comentar os pontos que André Luiz relata para nós. Em primeiro lugar, por que essas atitudes representam medicamentos? Por que você ter uma atitude equilibrada representa um medicamento? É porque, na verdade, quando nós procuramos ter uma atitude mais calma, mais equilibrada, mais entendimento perante a vida, nós, primeiro, estabelecemos uma sintonia com os bons espíritos que vão fortalecer as nossas potencialidades espirituais. Quer dizer, aquilo que nós temos de melhor será potencializado pela ação, através da intuição, através da inspiração dos bons espíritos. E em segundo lugar, porque quando nós temos essas atitudes de equilíbrio, a nossa aura vai refletir as nossas atitudes. A aura é o conjunto das nossas energias espirituais. É um halo energético que envolve o nosso corpo perispiritual, que envolve a nossa alma. Quando nós temos uma atitude de equilíbrio, quando nós lutamos para ter uma atitude mais tranquilidade diante da vida, diante das dificuldades, a nossa aura vai refletir essas emanações fluídicas e vai manter uma condição de equilíbrio nessa distribuição de forças. Então, esses dois aspectos são importantes para nós entendermos por que André Luiz relata que essas recomendações que ele coloca aqui para nós são remédios, medicamentos. Então, ajude sempre. Na nossa doutrina, nós temos uma legenda importante que é o fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa que Kardec se refere, que a espiritualidade se refere? Não é aquela salvação de ir para o céu, não é aquela salvação de você achar que você é melhor do que o outro, que você já está muito bem e o outro não está. A salvação que os amigos espirituais indicam é exatamente a paz de espírito, a consciência com o dever cumprido, a consciência que nós temos quando nós nos esforçamos para ter uma atitude mais equilíbrio, de que nós estamos cumprindo o nosso dever de cristãos. E essa é a salvação. A salvação não é você, eu vou para o nosso lado, eu já estou com meu lugarzinho no céu garantido, eu vou para uma colônia muito elevada porque eu estou ajudando, que eu estou fazendo o exercício da caridade. Não. A salvação é a tua consciência tranquila, é a tua paz interior. E isso nós conquistamos quando nós ajudamos o nosso semelhante,
quando nós entendemos a caridade como amor em movimento. Outra coisa que ele relata é não temer. Não temer é por quê? Porque nós temos que fortalecer a nossa fé. Nós temos que manter a nossa fé ativa, a nossa fé atuante. Nós não podemos esmorecer diante das dificuldades. É lógico que nós temos momentos difíceis em que, às vezes, você está passando por uma situação complexa e você tem aí os seus altos e baixos, os seus dias de tristeza, os seus dias de melancolia, de se sentir enfraquecido, mas nós não podemos transformar essas situações ou esses momentos em algo constante. Nós temos que entender que o sofrimento é passageiro, tudo passa. E nós estamos aqui para ressarcir também os nossos débitos perante a lei divina. Então, quando determinadas situações acontecem conosco, é porque nós temos algo a resgatar perante a lei divina e temos que compreender dessa maneira. Então, esse não temer aqui não é que você vai ficar com aquela ação temerária, né? Eu não vou temer porque eu acredito em Deus, então se vier um ladrão na minha direção, eu vou me expor porque Deus vai me proteger. Não é adotar atitudes temerárias, é adotar atitudes de otimismo diante da vida, diante das situações difíceis, entendendo que nós vamos superá-las, que nós somos capazes de superá-las. Se elas estão na nossa vida, porque nós temos condições de suportar. Ninguém dá fardos pesados para ombros leves. Então, se nós estamos passando por momentos difíceis, nós não devemos nos sentir acuados pelo medo, pela insegurança, pelas frustrações. Nós temos que seguir em frente, compreendendo que é um momento que estamos vivendo. E aí, dando uma amplitude a esse entendimento, jamais desespere. Quer dizer, nós não podemos nos desesperar diante da vida. Nós não podemos, quando estamos passando por um momento difícil, cair no desespero, na revolta. Porque o desespero e a revolta conjugados ou separadamente, eles nos levam a atitudes viciosas, atitudes de desânimo, atitudes de agressividade, porque não estamos conseguindo resultados favoráveis. Aí nós nos tornamos aquela pessoa mal-humorada, que briga à toa, qualquer coisinha está se aborrecendo. Então, esse jamais desespere que o André Luiz coloca é para nós não cairmos nessas armadilhas e continuarmos a nossa luta. Aprenda incessantemente, quer dizer, aquela pessoa que tem sabedoria, ele entende que ele pode aprender com todos, não é? Então é interessante que Kardec tem algumas passagens em que ele realiza perguntas para espíritos inferiores, né, ou espíritos imperfeitos. E lógico que as respostas de um espírito imperfeito não é a mesma resposta de São Luís, Santo Agostinho, daqueles espíritos que faziam parte da codificação. Mas mesmo assim, Kardec não se exime de questionar aqueles espíritos, de perguntar como é que foi a passagem, se eles têm consciência do seu estado atual, do que eles estão fazendo para se melhorar. Quer dizer, Kardec não perde a oportunidade. Então nós também não podemos, porque temos um pouco mais de conhecimento, acharmos que nós somos melhores do que os outros e achar assim, eu não preciso aprender nada com essa pessoa aí, que essa pessoa é ignorante, coitado, é analfabeto, não compreende nada. Não, nós temos que estar abertos a aprender com todos. Mesmo aquele indivíduo que aparentemente ele não tem muita cultura ou não tem muita expressividade, nós podemos aprender com ele, porque ele sempre terá algo nas suas atitudes, no seu psiquismo, nas suas palavras, sempre teremos algo a aprender. Até com uma criança recém-nascida que não fala, nós, se estivermos atentos,
nós podemos aprender com todos. Então aí fica a recomendação de André Luiz: aprenda incessantemente. Pense muito e medite mais. Quer dizer, é algo que muitos de nós não faz. A maioria de nós não tem hábito de fazer meditação, não tem. A gente não tem. Nós, muito mal, de vez em quando, a gente para refletir sobre aquelas questões de Santo Agostinho, né? Eu fiz mal a alguém, eu estou prejudicando alguém, como é que está a minha situação espiritual? Será que eu estou cumprindo as determinações de Jesus? Então isso é que nós fazemos de vez em quando, né? A gente está falando assim, lógico que tem pessoas que têm o hábito da meditação, que são mais cuidadosas, mas de forma geral, e a gente falar isso baseado em participação no movimento espírita, né? De pessoas que nós vemos que às vezes está há muitos anos no espiritismo, mas tem algumas coisas que não consegue fazer. Então essa questão da meditação é importante nós fazermos, é importante nós exercitarmos, e com isso a gente amplia nossas meditações, né? Você vai entender que a meditação é algo muito importante, né? Porque nós temos que pensar no que estamos fazendo na nossa vida, como é que será os nossos objetivos existenciais. Por exemplo, agora estamos no início do ano, né? Então temos aí um ano pela frente, estamos aí no final do mês de janeiro. Então temos 11 meses pela frente. O que vamos fazer? Como é que nós vamos? O que vai mudar na minha vida nesses 11 meses? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa? Eu vou me esforçar para melhorar um pouquinho mais, para fazer alguma coisa diferente, no sentido de ajudar mesmo as pessoas necessitadas. Então essa meditação é importante para nós definirmos quem somos, o que somos e para onde vamos. Então aqui o André Luiz continua, né? Retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado e obedeça contente. Aqui o André Luiz está ampliando aquele raciocínio de que a gente tem que procurar ser cuidadoso com as nossas palavras. O fato dele colocar fale pouco não quer dizer que nós temos que adotar uma atitude de introversão. Não vou falar nada, não vou me expressar, não quero me comprometer, não vou falar o menos possível, falar o estritamente necessário. Não é nesse sentido que ele está falando. É claro que se a gente está na casa espírita e está acontecendo, por exemplo, um estudo, e nós estamos compreendendo o estudo, ou estamos com alguma dúvida, é óbvio que nós temos que falar. Agora, a questão é como falamos e quando falamos. Porque se está todo mundo discutindo, está todo mundo irritado, está todo mundo com os nervos à flor da pele, eu como espírita, eu tenho que ser um conciliador. Então é mais ouvir do que falar, né? Chegar, fazer uma reflexão coletiva, chamar as pessoas para conversar, né? E com isso você vai tendo que aprender a ouvir, porque às vezes aquele que está agredindo, ele está aflito, está com situações difíceis, e ele está agindo daquela forma porque ele está com muita dificuldade. Então nós temos que ter esse entendimento. É igual também essa questão que ele coloca aqui, né? Retifica amando, né? Então a gente tem que, quando chamar a atenção alheia, nós temos que entender que nós não somos donos da verdade. E nós temos que orientar. A gente faz isso muito com o filho, né? Essa coisa de dar limite ao filho, de às vezes dizer certas coisas mais difíceis para o filho, mostrando seus erros. Mas essas retificações precisam ser baseadas no amor. A gente não deve logo partir para agressão, para bater, para agredir, para subjugar, né, o filho, o familiar. Então nós temos que entender que nós estamos ali para aprender juntos. E cabe ao dirigente, né, cabe ao dirigente da família, né, ao pai, ao responsável da família, ser também essa pessoa que vai estabelecer um diálogo fraternal
com seus familiares, evitando uma retificação que humilhe o outro, né? Ah, você tá aqui na minha casa, você não tá vendo que você não colabora com nada? Enquanto estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer dizer, esse tipo de colocações que às vezes nós fazemos, mesmo já sendo espírita, já tendo um determinado tempo de doutrina, é algo que nós não podemos mais adotar. Nós temos que ter muito cuidado com a maneira de falar. Esse dirige equilibrado para quem tem carro, né? Eu não tenho, mas fica aí a dica para os nossos irmãos: ao se dirigir, não beba, né? Principalmente isso. E obedeça contente. Quer dizer, essa coisa de obedecer contente é nós aceitarmos aquilo que Deus enviou para nós, né? Então é aceitar aquilo que nós temos de facilidade familiar, de pessoas que nos ajudam. Então tudo isso é sabedoria divina. Então ninguém, como a gente nota, aquelas situações, né, em que a pessoa não está bem, né, e vai dirigir a si mesmo. E aí depois sofre um acidente e vai para o mundo espiritual como suicídio indireto. Então dirige equilibrado no sentido de dirigir um veículo, e também se você tem autoridade sobre alguém, se você exerce algum papel de comando numa empresa ou numa casa religiosa, também que você tenha equilíbrio, né? Que você não vá oprimir o outro. Porque se dirigir aí pode ser relacionado à questão de veículo, e também está relacionado à questão de você, quando você dirige alguém, quando você exerce um papel de autoridade em algum local, autoridade na família, autoridade na casa espírita, porque às vezes você está no comando de uma casa, e aí você tem que procurar ter equilíbrio, não é? E aqui também obedeça contente, né? Quer dizer, geralmente a gente não gosta de obedecer, a gente quer mandar, né? Nós gostamos muito de mandar e dar ordem, as coisas têm que ser do nosso jeito. Então o André Luiz relata que quando nós estamos numa situação que temos que obedecer, que o façamos de forma equilibrada. Esse obedeça contente, logicamente, não são ordens fora do contexto cristão. Então, se alguém falar assim: olha, você vem aqui na minha casa que eu vou te encomendar um serviço, você vai matar uma pessoa, você vai ser um matador profissional. É lógico que isso aí não é para obedecer, isso aí são atitudes que estão em desacordo com a ética do Cristo. Mas aquilo que estiver dentro da ética e aquilo que nós pudermos fazer para ajudar o outro, sem questionamento, você tá assim porque quer. Quando você era jovem, eu te avisei que você ia acabar desse jeito, quer dizer. Então, a pessoa às vezes se depara com alguém que está aflito, que está pedindo ajuda, mas aí usa a verdade como arma e atinge o outro. Então, aquele que está precisando ser ajudado, que esteja atento para essa situação, obedeça contente, né? Quer dizer, então, se nós somos subordinados a alguém, temos um chefe, temos um coordenador, nós temos que procurar agir de acordo com aquilo que o coordenador é capaz de nos oferecer, ou o coordenador, o patrão, ou alguém que exerce autoridade sobre nós. E aí nós temos que procurar fazer o melhor possível, né? Ficar fazendo, eu não gosto do fulano, hoje eu não vou trabalhar não, vou faltar, vou pegar um atestado, dizer que eu estou doente. Quer dizer, não é esse tipo de atitude. Nós temos que realmente nos colocar à disposição para colaborarmos com o crescimento da democracia, o crescimento da nossa nação, né? Então, continuando aqui com André Luiz: não se queixe, siga adiante e repare além. Quer dizer, então, quando a gente está passando por uma prova, nós temos que evitar as reclamações, né? Ficar falando, reclamando,
com aquele pensamento: Deus me abandonou, né? Deus me esqueceu, eu sou abandonado pelos espíritos. Então nós temos que tirar esse pensamento de nós. Mas por quê? Porque se nós continuarmos agindo de forma equivocada, não prestarmos mais atenção nas nossas atitudes, quando nós desencarnarmos, nós vamos passar durante algum tempo regiões de sofrimento, porque não tivemos a paz necessária, o equilíbrio necessário para agir de outra maneira. Então a gente tem que procurar realmente, como o André Luiz fala aqui, não se queixe, siga adiante e repare além. Então, quando as pessoas vão à casa espírita para assistir uma reunião por ficar dormindo, ela que está perdendo, porque o expositor e aqueles que ainda estão acordados, às vezes minimamente interessados, né? Mas a gente tem que fazer cumprir o nosso papel, cumprir a nossa determinação, né? De você estar ali para ajudar. Veja longe, discuta serenamente, faça a luz. Quer dizer, um dia nós conseguiremos fazer isso. Por enquanto eu não consigo. Se vocês conseguem, ótimo. Essa questão que ele fala aqui, faça a luz, ainda não estou fazendo não. Mas vou me esforçar para procurar fazer, né? Daqui a algum tempo, que a minha aura reflita uma luz melhor em função dos sofrimentos e das dificuldades que nós vamos superando, vamos passando, e aí a gente vai chegar nesse patamar. Semeie paz, espalhe bênçãos e lute elevando. Quer dizer, então, quando nós estamos conscientes das nossas resoluções espirituais, nós nos tornamos cartas vivas de Jesus. Aonde quer que estivermos, nós estaremos pregando e agindo em nome de Jesus. A nossa religião ela é bem clara quando ela relata que todos nós seremos deuses, né? Vós sois deuses. Os outros segmentos interpretam de outra maneira essa passagem. Jesus convida pessoas, né, para estar ao lado dele, para acompanhá-lo, como Zaqueu, como outros irmãos, né, como o próprio Paulo de Tarso. Então ele coloca aqui, semeie paz, espalhe bênçãos e lute elevando. Quer dizer, então nós temos que procurar não esmorecer diante das provas e continuarmos agindo como cartas vivas de Jesus e não recuar. Meu Deus, eu não estou mais conseguindo, eu vou largar o centro, vou mudar de centro, que aquela diretoria lá eu não concordo, é muito limitada, vou para outra casa. Esse pensamento aí a gente realmente precisa abandonar, né? Ter muito cuidado, porque ninguém está na casa de espírito, cadê a diretoria? Nós estamos na casa de espírito, cadê Jesus? A gente tem que compreender esse aspecto. Seja alegre, viva desassombrado e demonstre coragem. Então essa coisa de demonstrar coragem é a coragem moral, não é a coragem de você sair batendo nos outros, agredindo ou fazer artes marciais para você se impor pela força, mas a força moral, a coragem moral, aquela pessoa que mesmo com problema a pessoa não deixa de acreditar, né, no ser humano, acreditar que aquela pessoa ali aquela pessoa que está lhe agredindo, que está lhe incomodando, que um dia ela será anjo. Quer dizer, então esse olhar que a doutrina espírita nos possibilita é muito importante. Continuando aqui, uma outra passagem importante, né? Demonstre coragem, revele calma e respeite tudo. Ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Então, meus irmãos, concluindo aqui o nosso estudo de hoje,
que André Luiz está colocando para nós? Que nós temos que vigiar e orar, né? Então nós ainda temos atitudes de muito desequilíbrio, todos nós aqui, né? A maioria de nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas nós temos que procurar não esquecer, né, os nossos princípios, não esquecer os nossos compromissos espirituais, nos quais nós nos comprometemos com o nosso anjo guardião a sermos pessoas melhores. Então esse compromisso nós não podemos esquecer. Temos que ter paz, temos que buscar o entendimento. E deixo para todos vocês um grande abraço. Até o próximo estudo. Que Jesus nos abençoe.